Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. Yokoya é um cara solitário, um perdedor que sente falta da mãe, que saiu para buscar leite e nunca voltou. Mas sua vida muda para melhor quando uma assassina, vestida como empregada, aparece pedindo para ser contratada por ele e para que ele se torne seu mestre. Era um dia normal para Yokoya, que estava à toa e dormindo até tarde, até que alguém toca a campainha, obrigando-o a se levantar. Ao olhar a câmera, vê uma empregada que parece uma versão emo da Violet Evergarden, pedindo para trabalhar como sua criada. Yokoya a deixa entrar, oferece uma bebida e começa a pensar que ela veio ou para roubar seus rins ou para vender drogas. Ele pergunta sobre suas experiências como empregada, mas ela revela que antes era uma assassina, eliminando pessoas que desobedeciam seu mestre, o mesmo mestre que a enviou até Yokoya. Achando que é brincadeira, ele começa a ficar nervoso ao perceber que ela fala sério. Pergunta sobre o chefe dela e sua ligação com sua família. Ela responde que o chefe já teve um peixe dourado que virou um cachorro, amigo da mãe de Yokoya. Ele, irritado, quase bate nela, mas percebe que poderia ter piorado as coisas, então muda de assunto e pergunta sobre suas habilidades de assassinato. Eles saem, e ela faz uma demonstração impressionante, arremessa facas com precisão e mostra seu domínio em várias armas, mas, mesmo assim, Yokoya explica que não pode contratar uma versão feminina de John Wick. Apesar de chateada, ela entende e se desculpa pelo tempo dele antes de sair. Yokoya fica chocado com o que acabou de acontecer, mas ao olhar para baixo, encontra um objeto dela que ela deixou para trás. Enquanto isso, a empregada caminha sem rumo, esperando que Yokoya a chame, mas ele não aparece. Quando está cruzando a linha do trem, Yokoya aparece gritando, segurando o sino que ela esqueceu. Ela se vira, pronta para repreendê-lo, mas quando vê o trem chegando, salva Yokoya no último segundo. Ele agradece, e ela, envergonhada, admite que nunca salvou ninguém e que seu coração está batendo rápido. Yokoya entrega o sino de volta, e ela agradece antes de ir embora. No entanto, enquanto ela se afasta, Yokoya muda de ideia e pede ajuda para limpar a casa. De volta à sua casa, ele se espanta ao ver todas as facas que ela trouxe, enquanto ela fala sobre como suas armas poderiam parar uma guerra. Yokoya a interrompe, explicando que ele quer que ela limpe o lixo, não que elimine pessoas problemáticas. Ela, no entanto, só pensa em limpar no sentido de eliminar. Depois de muitas explicações, ela finalmente entende o que ele quer e pergunta se ele realmente vai contratá-la para fazer tarefas domésticas. Ele concorda. Mais tarde, Yokoya retorna e encontra a casa uma bagunça, com ela toda molhada, segurando um esfregão quebrado e um balde na cabeça. Ela pede desculpas repetidamente e, de repente, escorrega no chão molhado, mas rapidamente se recupera, caindo como o Homem-Aranha, embora o balde ainda acabe batendo em sua cabeça. Vendo isso, Yokoya pergunta se ela é realmente desastrada, e ela se desculpa, envergonhada por seus erros. Yokoya tira o balde da cabeça dela, entrega uma toalha e diz que ela pode aprender a partir de agora, com ele ajudando. Ela acena de forma fofa, e, horas depois, o lugar está impecavelmente limpo. Yokoya a elogia pelo esforço, deixando-a feliz. Quando vê a hora, ele percebe que está na hora do jantar e pergunta se ela sabe cozinhar. Ela abaixa a cabeça como um cachorrinho triste, e Yokoya a tranquiliza, dizendo que ele vai cozinhar enquanto ela toma um banho. Na banheira, a empregada pensa em Yokoya, corando enquanto se molha na água. Do lado de fora, Yokoya pensa alto, ansioso, imaginando a empregada saindo só de toalha. Mas ela sai em uniforme completo, frustrando suas expectativas. Eles começam o jantar, e enquanto Yokoya dá algumas instruções, a empregada, confiante, começa a picar repolho como se fossem corpos humanos. Ele prepara ramen e carne de porco frita, o que a deixa confusa sobre o que é carne de porco frita. Ela explica que nunca foi muito de se preocupar com comida e que, para ela, comer é apenas para sobreviver, sem importância para sabores. Yokoya, no entanto, garante que uma mordida da carne vai fazer com que ela libere sons felizes, como em um Food Wars. Ele divide a carne em 2 porções, mas percebe que ainda não sabe o nome dela. A empregada revela que não tem um nome e que seu mestre sempre lhe dava um. Yokoya considera chamá-la de Steve 9000, mas decide pensar em algo mais inspirador depois. Eles começam a comer, e na primeira mordida da carne, ela ainda acha difícil entender o que é saboroso, mas algo a faz sentir calor por dentro.
Ela diz a Yokoya que a carne dele está deliciosa, e que tanto a comida quanto ele a fazem se sentir aquecida, embora ele não ouça isso. Ele então a avisa que preparou um quarto para ela, decorado especialmente. Ao ouvir isso, ela lembra de um passado sombrio, mas agora deseja que seu novo mestre a trate com carinho. Yokoya percebe que o prato dela não tem molho, então oferece um pouco, e ao provar com o molho, ela sente um umami incrível, soltando sons felizes por causa do poderoso molho tonkatsu. Mais tarde, à noite, Yokoya acorda após um pesadelo e com fome. Ele desce para comer algo, mas ouve uma voz na cozinha e se assusta, pensando que a empregada está tramando algo. Quando olha, vê que ela está petiscando o molho tonkatsu, e os dois ficam congelados em uma situação embaraçosa antes de ela tentar se desculpar, admitindo que agora é uma nova viciada em molho. Mas Yokoya diz que está tudo bem e pergunta se ela também está com fome. Então, ele prepara uma comida quente com molho, e os dois começam a comer, o que ela aproveita bastante. A empregada pergunta se Yokoya anda tendo pesadelos, e quando ele responde, ela revela que ouviu alguém falando dormindo no quarto dele. Pensando que era um assassino, ela entrou no quarto com facas em mãos, mas, em vez de um inimigo, viu Yokoya dormindo com lágrimas nos olhos. Yokoya fica envergonhado, e ela comenta que ele estava chamando pela mãe enquanto dormia, o que o deixa ainda mais sem graça. Tentando animá-lo, ela conta que também teve um sonho engraçado onde o molho falava com ela, dizendo que ela poderia lamber o quanto quisesse, mas acordou antes de conseguir. Ela comenta que foi a primeira vez que sonhou com algo que não fosse assassinato e que, pela primeira vez, gostaria de ter continuado um sonho. Ela se sente triste por Yokoya estar tendo pesadelos no mesmo dia e por não conseguir confortá-lo. Então, ele confessa que tem um sonho recorrente onde sua mãe o deixa por um novo papai e que, se acorda sem estar deitado no colo dela, sente vontade de chorar. Ao ouvir isso, a empregada oferece o colo dela para ele deitar. Inicialmente, Yokoya recusa, o que a deixa triste, pensando que talvez nunca consiga confortar as pessoas, apenas eliminá-las. Mas, de repente, Yokoya decide deitar em seu colo, quebrando a escuridão em seus pensamentos, e ambos se sentem aquecidos na presença um do outro. Yokoya olha para o rosto dela e percebe que ela também está olhando para ele, e logo adormece em seu colo quente e macio. Parte 2. Seu coração batia tão rápido quando ela o salvou, diferente das vezes em que enviava pessoas para a morte. Ela queria entender por que seu corpo agiu tão rápido para salvá-lo. Na manhã seguinte, ela brinca de Fruit Ninja com o lixo antes de colocá-lo no saco, e quando Yokoya pergunta por que faz isso, ela explica que economiza espaço, o que o impressiona. De repente, eles encontram um cachorro abandonado na frente da casa, junto com uma carta deixada por alguém falido, que pensava que Yokoya era rico e cuidaria do cachorro. Apesar da objeção de Yokoya, a empregada quer acolhê-lo, pois não quer que o cachorro morra de abandono. No entanto, como seu mestre, a empregada tem uma visão diferente. Ela argumenta que o cachorro tem seus próprios instintos animais e que salvá-lo por pena poderia torná-lo menos capaz de sobreviver a dificuldades, enfraquecendo suas habilidades naturais. Ela pergunta a Yokoya se ele está preparado para assumir essa responsabilidade, mas ele não se importa com essa filosofia. Ele afirma que, assim como ela o salvou da morte, ele salvou o cachorro não por pena, mas porque, em momentos de perigo, o corpo age sozinho para salvar uma vida. As palavras de Yokoya tocam os sentimentos da empregada. Ele acrescenta que sabe como é ser abandonado, assim como o cachorro. Então, leva o animal para dentro e rapidamente se apega a ele. No entanto, diferente de Yokoya, a empregada mantém distância do cachorro, como se fosse uma praga. Yokoya tenta convencê-la a tocar no cachorro, mas ela se afasta, e sua reação faz com que ele perceba que ela tem medo de cães. Sentindo-se envergonhada, a empregada admite que, durante um de seus treinamentos como assassina, foi deixada em uma montanha cheia de cães selvagens ferozes. Yokoya entende o trauma dela e lamenta que ela não possa ajudar a cuidar do cachorro. Ao ouvir isso, a empregada sente-se decepcionada consigo mesma. Determinada, ela pede para segurar o cachorro, mas em sua primeira tentativa, ela o segura como se fosse uma bomba ativa, tremendo de medo. Yokoya pergunta o que a assusta no cachorro, e ela aponta as garras, os dentes e os olhos diabólicos. Ele, por outro lado, diz que enxerga o cachorro como algo fofo, um conceito estranho para ela.
De repente, o cachorro morde o dedo dela, fazendo-a quase jogar o pequeno longe. Após se acalmar, ela vê o cachorro mordiscar Yokoya, que percebe que ele está trocando os dentes. Decidem, então, levá-lo ao veterinário. Enquanto Yokoya leva o cachorro para o exame, a empregada vai às compras e surpreende tanto Yokoya quanto o cachorro com sua dedicação. Eles levam o animal para passear, e depois de tudo o que passou, a empregada admite que nunca conheceu alguém tão gentil quanto Yokoya. Ela confessa que, ao contrário de seus antigos mestres, que eram frios e só se importavam com os resultados, Yokoya a trata com gentileza, mesmo com suas falhas. Por fim, ela pede para continuar vivendo no mundo dele, um mundo diferente do que conhecia. De um mundo onde tudo é frio e sobreviver é a regra, com assassinatos e missões a cumprir, a empregada deseja ser como o cachorro, alguém que encontra um mundo cheio de calor ao lado de Yokoya. Ela quer, eventualmente, se tornar alguém que ele admire. Depois de tudo o que ela diz, Yokoya responde que o que ela realmente deseja é parar de ser uma assassina e começar a ser uma garota normal, algo que ela nunca havia considerado antes. Tirar vidas era tudo o que ela conhecia, mas agora, com seu novo mestre, ela sente esperança de aprender mais sobre ele e sobre esse mundo maravilhoso. Yokoya confessa que, no início, tinha medo dela, mas agora a vê apenas como uma boa garota. Ouvir isso a faz lembrar de quem ela já foi, e ela pede sua ajuda para se tornar uma garota normal. Apesar de Yokoya não saber muito sobre coisas simples, como absorventes, ele diz que ela deve começar a aprender a se sentir normal, mesmo cometendo erros, sem se pressionar tanto. Na manhã seguinte, o cachorro acorda ao som dela aprendendo a cortar repolho. Ela quer aprender a fazer okonomiyaki, pois ama combiná-lo com um molho especial. De repente, o cachorro aparece ao lado dela como se tivesse se teletransportado, surpreendendo-a. Ela não acredita que um cachorro normal poderia se aproximar sem que uma assassina notasse. Quando percebe que ele está com fome, ela o alimenta. Enquanto o cachorro se delicia com a comida, ela tenta tocá-lo, mas para ao ver Yokoya entrar. Ele começa a acariciar o pequeno peludo e, depois de tocar em sua barriguinha gordinha, decide nomeá-lo de Mochi. Yokoya elogia a empregada por alimentar o cachorro e cortar o repolho, dando-lhe um giro de celebração, o que a deixa feliz. Mochi, animado, começa a pedir para brincar, mas Yokoya explica que precisa preparar o jantar. A empregada então se oferece para ajudar, dizendo que quer ser uma garota normal e acreditar no que ele disse sobre ela. Yokoya comenta que o cachorro é cheio de alegria e reafirma que acredita nela, o que desperta ainda mais sua determinação. Com confiança em seu mestre, ela começa a tocar o cachorro. A cada carinho, ela se aproxima mais, dando a Mochi esfregões na barriga e tocando suas patinhas. Agora, ela entende que, assim como Yokoya, que inicialmente tinha medo dela, ela também pode aprender a confiar no pequeno cachorro, assim como ele aprendeu a confiar nela. Durante o jantar, ela fica encantada ao provar o okonomiyaki com molho, mas tenta negar um segundo prato, embora seu corpo demonstre entusiasmo pela refeição. Yokoya garante que, se ela quiser algo, deve apenas pedir. Aproveitando o momento, ela pede a ele um nome. Yokoya pensa e pergunta sobre sua data de nascimento. Embora ela não saiba o dia exato, lembra que foi no inverno. Ele tem uma ideia e a chama de Yuki, inspirado na neve. Isso a faz lembrar de seu antigo chefe, que a chamava de fria como o gelo, mas, ao contrário dele, Yokoya diz que gosta da neve porque ela é bonita. Yuki se lembra de quando fez um boneco de neve em sua infância, e Yokoya compartilha uma teoria: a neve, apesar de fria, também protege as sementes no solo, permitindo que flores lindas desabrochem com sua ajuda. Isso a faz perceber que, mesmo sendo alguém do passado frio e sombrio, ela pode ajudar a construir algo belo no futuro, ao lado de Yokoya e Mochi. Ao ouvir o cachorro latir e ver a expressão divertida de Yokoya, Yuki se pergunta por que tudo em sua vida se torna mais caloroso e bonito quando está ao lado dele. Ela percebe que, enquanto permanecer no mundo dele, um dia entenderá como é ser normal. Com essa nova perspectiva, Yuki agradece a Yokoya por lhe dar um nome. Ela começa a se atrapalhar, tentando sorrir de forma genuína, o que deixa Yokoya feliz por vê-la sorrir naturalmente. Parte 3. Enquanto Yuki brinca com Mochi, Yokoya aparece e pede um favor.
Curiosa, ela pergunta o que é, e ele revela que quer furar a orelha e gostaria que Yuki, que já tem as suas furadas, o ajudasse. Ela aceita o pedido, mas, ao colocar a lâmina perto da orelha dele, hesita, ficando nervosa e incapaz de machucar seu mestre, mesmo que fosse um simples furo. De repente, a campainha toca. Quando Yuki abre a porta, encontra uma garota procurando pelo irmão. Yuki percebe que essa é Riko, a irmã mais nova de Yokoya. Ao entrar, Riko fica chocada ao ver que o irmão bobão e perdedor conseguiu contratar uma empregada tão incrível quanto Yuki. Ela pergunta por que ele nunca contou sobre isso durante os encontros familiares. Yokoya tenta explicar que a mãe provavelmente surtaria, enquanto o pai havia dado sua aprovação para contratar uma empregada, mesmo sem saber o quão impressionante Yuki era. Ainda assim, Riko não aceita a desculpa de Yokoya por esconder isso dela. Yuki pergunta por que eles vivem separados, mas, em vez de responder, Riko começa a elogiar Yuki de forma exagerada, o que a confunde. Yokoya explica que Riko ama pessoas bonitas e odeia caras feios, o que, segundo ele, é uma das razões pelas quais não queria contar a ela. Riko, irritada, implica com o irmão, mas depois de se acalmar, descobre que foi Yokoya quem deu um nome a Yuki. Isso a deixa intrigada. Yuki começa a explicar que antes era uma assassina sem nome, até que Yokoya a nomeou, o que deixa Riko sem reação por um momento. Mas, rapidamente, ela decide que isso é incrível e pede que Yuki assine seu caderno. Yuki aceita, mas sua assinatura parece uma coleção de rabiscos estranhos. Ela se defende, dizendo que fala 12 idiomas por causa de suas viagens como assassina, mas nunca teve tempo de aprender caligrafia. Riko, animada, decide que Yuki será seu projeto de pesquisa de verão. Mesmo com a objeção de Yokoya, Riko insiste, dizendo que Yuki é perfeita para isso. Ela pede a Yuki que mostre seu lado de assassina. Apesar das preocupações de Yokoya, Riko promete reverter a história e transformar uma empregada que parece uma assassina em um novo modelo. No quintal, colocam uma maçã na cabeça de Riko, e Yuki lança uma faca com precisão, acertando a maçã. Isso quase faz Yokoya ter um ataque cardíaco. Riko pergunta quantas facas Yuki carrega e onde as guarda. Yuki responde que tem 5, mas quando está prestes a mostrar a faca escondida em um local inusitado, Yokoya a interrompe, frustrando quem estava curioso para ver. Mais tarde, enquanto Riko faz perguntas aleatórias, seu estômago ronca, indicando que está com fome. Ela pergunta se Yuki tem algum prato especial, e Yuki diz que sim. Começa a cortar repolho com habilidade, impressionando Riko, mas serve apenas o repolho em um prato, sem nenhum acompanhamento. Riko, no entanto, elogia, dizendo que seu cachorro Mochi adoraria aquilo. Depois, elas vão a um McDonald's para comer algo. Lá, veem um pôster de um festival de fogos de artifício. Yokoya menciona que o festival vende pratos deliciosos, e Yuki, ao ouvir isso, começa a babar de empolgação. Eles decidem ir ao festival. Quando chegam, Riko puxa Yuki para um estande de tiro. Apesar de ser péssima no jogo, Yuki pega a arma com tanta naturalidade que parece dominar o ambiente. Yuki também erra o tiro, e confessa que não tem experiência em jogos de tiro, então decidem ir ao jogo de pescar peixinhos dourados. Usando sua incrível habilidade e reflexos, Yuki captura vários peixes rapidamente. Quando Riko pergunta qual é o segredo, Yuki, pacientemente, ensina-a como fazer. O atendente do stand elogia Yuki por ser uma boa irmã. Depois, elas compram o famoso molho que Yuki estava ansiosa para experimentar. Ao dar a primeira mordida, ela fica tão impressionada com o sabor que quase perde o controle de si mesma, devorando a comida rapidamente. Vendo o quanto ela está adorando, o atendente lhe dá mais por conta da casa, deixando-a completamente sem reação. Riko sai para comprar bebidas, enquanto Yokoya pede para ela não ir sozinha. Riko, confiante, garante que ficará bem. Enquanto esperam sua volta, Yokoya pergunta a Yuki sobre suas experiências anteriores em festivais. Ela revela que, em vez de se divertir, já teve que cumprir uma missão onde esfaqueou um homem pelas costas enquanto ambos assistiam aos fogos de artifício. Yokoya fica horrorizado, mas antes que possa dizer algo, os fogos começam. Yuki fica maravilhada com a beleza deles.
Riko retorna com as bebidas e comenta como os festivais de verão são os melhores. Com um sorriso, Yuki concorda. Yokoya, distraído com a felicidade de Yuki, acaba derrubando sua bebida sem querer. No caminho de volta para casa, Riko repreende Yuki por comer tanto molho, avisando que ela pode acabar se tornando como um influencer famoso por exagerar na comida. De repente, alguém grita sobre um assalto. Uma moto quase atinge Riko, mas Yuki consegue salvá-la a tempo. Apesar disso, Riko fica desconcertada por ter sido salva como uma princesa. Já Yokoya fica frustrado ao perceber que o molho foi derramado, dizendo que o ladrão merece ir direto para o inferno. Yuki interpreta isso literalmente e sai em alta velocidade para perseguir o assaltante. Riko, empolgada, decide seguir Yuki para assistir à cena. Elas a veem correndo pelos telhados como se fosse uma personagem de filme, enquanto tentam acompanhá-la por um atalho. Quando encontram o ladrão, Yuki lança uma faca com precisão nas rodas da moto, fazendo-o cair. Ao se aproximar com uma expressão ameaçadora, Yokoya grita para que ela pare. Yuki obedece, mas dá um leve toque no capacete do ladrão como punição, antes de dizer que está com fome novamente. Yokoya sugere que comprem mais molho, e, ao saírem, o ladrão traumatizado decide se entregar à polícia por conta própria. De volta para casa, Riko se anima ao preparar seu projeto de verão para apresentar à classe. Isso faz Yuki perguntar o que é a escola. Riko explica que é um lugar maravilhoso, embora alguns espectadores possam discordar dessa afirmação. Quando Riko recebe uma mensagem de sua mãe avisando que preparou um ensopado de carne, ela corre para casa. Apesar da pressa, Yuki percebe isso como algo normal e comenta com Yokoya que gostaria de frequentar uma escola também. Na manhã seguinte, Yokoya vai para a escola pensando em como Yuki se adaptará a essa nova experiência. Enquanto isso, seus amigos começam a comentar sobre rumores de uma empregada incrível na cidade, fazendo Yokoya engasgar. Ele tenta disfarçar, mas, de repente, a professora apresenta uma nova aluna. É Yuki, entrando na sala em toda a sua glória, deixando Yokoya completamente em choque. Parte 4. Yuki se apresenta como prima de Yoya, mas, quando se senta na frente dele, o chama de mestre, o que choca todos ao redor. Após a escola, Riko aparece e pergunta a Yoya como foi o dia, enquanto ele, sério, percebe que ela está por trás disso. Riko, então, comemora o sucesso de sua operação. No caminho para casa, Riko elogia Yuki, dizendo que, antes de entrar na escola, ela conseguiu aprender tudo sobre o lugar em apenas 3 dias. Yoya pergunta como Yuki, de repente, é sua prima, estuda na mesma escola e na mesma classe, mas isso foi escondido dele. Eles explicam que Yuki usou uma conexão do seu trabalho como assassina para se matricular na classe de Yoya, e Riko sugeriu que ela se apresentasse como prima dele, pois seria mais fácil justificar suas interações no futuro. No entanto, foi ideia de Riko manter isso em segredo para ver a reação de Yoya depois. Ele dá um leve tapa na cabeça de Riko, mas, ao ver isso, Yuki fica aflita, achando que a culpa é dela. Yoya muda o tom e diz a Yuki que não se importa, esperando que eles possam aproveitar a vida escolar juntos. No dia seguinte, os estudantes correm para fora da sala para conseguir um raro pão katsuda na cantina, algo que chama a atenção de Yuki. Yoya explica que esse pão é mais raro que o One Piece e que é necessário ser rápido para comprá-lo durante o intervalo. Ele até desenha um mapa, mostrando que a sala deles é a mais distante da cantina. Enquanto Yoya se mostra pessimista, Yuki se anima e declara com convicção que, se Escobar pode conseguir o pão, ela também conseguirá. Cheia de determinação, Yuki pula pela janela, sobe no telhado e, como uma ninja, corre pelas grades, ignorando os protestos de Yoya. Ele percebe que não pode detê-la ao ver a intensidade no olhar dela, como se estivesse encarando comida. Ele pensa que nem Asen ou Thanos conseguiriam parar Yuki quando há molhos envolvidos. Ao olhar para baixo, Yoya vê outros estudantes suados, obcecados pelo pão katsuda, correndo para a cantina, temendo que Yuki se revele. Porém, no último instante, Yuki se balança e aterrissa em frente à cantina, comprando um pão e um sanduíche. Ela avisa Yoya que só é permitido comprar um pão por pessoa devido à quantidade limitada. Ele, então, tira outro sanduíche e diz que pode comer aquilo. Yuki, dividida, insiste que Yoya deveria ficar com o pão katsuda, mas ele garante que ela merece.
Ao dar a primeira mordida, Yuki solta gritos de felicidade, mas, apesar da alegria, divide o sanduíche com Yoya, compartilhando sua felicidade. Naquela noite, Riku anuncia que vai passar a noite na casa de Yoya. Ele não gosta da ideia, mas Riku o provoca, dizendo que ele tem o privilégio de morar com Yuki. Ela ainda comenta que sempre quis uma irmã com quem pudesse falar sobre garotos, tanto que até imaginou Yoya como essa irmã. Então, Riku sugere que Yoya se case com Yuki, dizendo que isso realizaria seu sonho, especialmente porque acredita que Yuki gosta dele. No entanto, Yoya esclarece que Yuki não sente nada romântico e menciona que, dias atrás, ao dar pão a ela, não houve reação alguma. Mesmo assim, Riku continua convencida e faz planos enquanto os provoca. Concordando que o pai deles não aceitaria, Yuki aparece de repente e pergunta quem vai se casar, surpreendendo os dois com sua presença. Riku conta a verdade e pergunta a Yuki se ela gosta de Yoya. Ela responde que o admira, o que faz Yoya travar. Mais tarde, eles saem juntos, e Riku pergunta a Yuki se ela usa maquiagem, comentando que seu rosto natural deixaria as Kardashians com inveja. Yuki diz que não usa maquiagem, e Riku afirma que o rosto dela é o sonho de muitas garotas. Yuki responde que sua aparência nunca lhe trouxe benefícios no antigo trabalho. Riku, comparando-se a Yuki, pensa que não é bonita, mas Yuki a anima, dizendo que gosta de sua aparência. Riku se sente feliz, pois ninguém, além de seus pais, tinha dito isso a ela. Riku então pergunta se poderia ser tão bonita quanto Yuki, e Yuki diz que, desde que começou a comer molho tonkatsu, sua pele tem ficado mais limpa. Ela oferece a Riku um melão glaciado com tonkatsu, o que inicialmente a confunde, mas Riku acaba gostando. Observando a interação, Yoya pensa que elas são como irmãs e aprecia como Yuki está se adaptando à vida normal. Riku percebe Yoya pensativo e o provoca, dizendo que ele estava imaginando se casar com Yuki para ver essa interação todos os dias. Yoya tenta negar, mas Riku pergunta se ele não ficaria feliz em se casar com alguém tão fofa e especial quanto Yuki. Ele acaba concordando, deixando Riku satisfeita. Enquanto isso, um gato espreita nos arbustos. No dia seguinte, durante a aula, o professor explica por que Bob Esponja é melhor que Ataque on Titan. Ele percebe Yoya dormindo e joga um pedaço de giz nele, mas Yuki corta o giz no ar sem que ninguém perceba. No entanto, isso faz com que Yoya perca temporariamente a visão, algo que Yuki não queria que acontecesse. Yoya vai para a enfermaria, onde encontra uma nova professora de saúde, claramente saída de um anime como High School DxD, substituindo a antiga enfermeira. Enquanto Yoya reclama dos olhos, ela pede que ele se sente na cama, mas ele sente uma aura estranha vindo dela. A enfermeira começa a interrogá-lo sobre Yuki, ao saber que ela é sua prima, começa a rir, dizendo que ele parece inferior a Yuki. Durante o exame, ela elogia o rosto bonito de Yoya e, de repente, tranca a porta, transformando-se na médica dos sonhos de qualquer homem. Ela o empurra para a cama, provocando-o em nome da trama. Antes que algo vá além, Yuki entra na sala, encarando a professora. Yoya rasteja até Yuki, aterrorizado com o que poderia ter acontecido. A professora diz que era apenas uma brincadeira e comenta que Yoya parece um hamster fofo. Mesmo assim, Yuki puxa Yoya e ordena que ele nunca mais se aproxime da professora. Yoya, lembrando-se do que Riku disse, começa a suspeitar que Yuki gosta dele e está com ciúmes. A enfermeira, irritada, os manda embora, dizendo que a lesão não é grave. Enquanto Yuki o leva para fora, ela se desculpa e diz que precisa contar algo, fazendo o coração de Yoya acelerar. No entanto, Yuki revela que a enfermeira também é uma assassina, o que o choca. Enquanto isso, o gato que estava espreitando entrega à enfermeira fotos da casa de Yoya. Ela planeja destruí-la como parte de seus esquemas. Parte 5. Vários caras suados prontos para aplaudir, mas antes que ela possa realizar esse sonho, ela precisa assassinar Yoya e Yuki. Enquanto isso, Yuya luta para dormir, já que Yuki se recusa a sair de perto dele, com medo de que Nida, sobre quem eles ainda não sabem nada, possa aparecer de repente e assassinar Yoya. Ele diz a Yuki que não consegue dormir assim, então ela sugere uma ideia, deitar ao lado dele e usar suas coxas para ajudá-lo a relaxar, algo que todo homem sonha. Yoya diz a Yuki que está preocupada com ela, e, ao ouvir isso, ela fica envergonhada, mas afirma que pode se defender até dormir, com um lápis, como John Wick. Yuki tem uma teoria de que Nida guarda um rancor do passado, mas, segurando a mão de Yoya, promete protegê-lo, pois ele é quem mostrou a ela o que significa calor humano.
Ioya, sentindo-se aquecido por tanto contato, decide abrir uma janela, mas Yuki o impede, abrindo ela mesma, dizendo que ele poderia ser atingido se não tomasse cuidado. De repente, ela sente o cheiro de um delicioso molho katsuta e percebe que é uma armadilha. Antes que possa reagir, Nida já está lá, fazendo Ioya de refém. Nida então chama Yuki pelo seu verdadeiro nome, o lobo branco dos 9 filhos do dragão. Yuki saca sua faca, mas Nida ameaça arrancar o olho de Ioya se ela fizer algo estúpido. Então, Yuki começa a falar em mandarim, ameaçando alimentar Nida e toda a sua família aos cães se algo acontecer com Ioya. Isso deixa Nida intimidada. Ela diz a Yuki que esperará por ela na escola para um duelo de vida ou morte, enquanto leva Ioya como refém. Depois que eles saíram, Yuki se lembra do que seu antigo mestre lhe disse, que ela era apenas a versão feminina de John Wick, sem um final feliz. Determinada, ela pega sua faca, aceita sua verdadeira natureza e decide salvar Ioya, mesmo que isso signifique fugir do país e continuar sua vida como assassinato. No entanto, seu coração deseja algo diferente, continuar vivendo a vida calorosa que Ioya. Enquanto isso, Nida amarrou Ioya como se ele estivesse em 50 tons de cinza. Ioya pergunta a Nida sobre Sev, uma pessoa que o lobo branco. 9 filhos do dragão. Ioya, no entanto, recusa-se a acreditar, afirmando que Yuki é apenas uma garota adorável com grandes atributos que se perde facilmente nas emoções e ri sempre que está feliz. Nida admite que também está surpresa com o que Yuki se tornou vivendo ao lado de Ioya. Quando ele fez casamento, isso irritou tanto Nida que ela quase explodiu de ódio. Mesmo assim, Nida sente que há algo especial em Ioya, algo que consegue derreter o coração frio e sombrio de Yuki. Mas, para ela, quanto mais alguém quer proteger algo, mais vulnerável se torna. Com Ioya envolvida, ela acredita que finalmente poderá derrotar Yuki. Yuki aparece, pronto para lutar. Quando Nida atira nela, Yuki corta as balas como se não fossem nada. Porém, Nida já tinha preparado um plano. Sob Yuki, Nida ativa uma mina e a detona, acreditando ter vencido. No entanto, Yuki aparece diante dela, quase arrancando sua cabeça. Nida desvia um pouco. Ao ver Ioya, Yuki se acalma e promete que irá salvá-lo, o que irrita Nida, pois percebe que Yuki não está levando uma luta a sério. Furiosa, Nida começa a falar sobre o passado de Yuki, ameaçando expô-la, o que a obrigaria a sair da casa tranquila que divide com Ioya. Yuki responde com sarcasmo, mandando a mulher gato de mercado de bairro calar a boca, afirmando que sua única preocupação é que Ioya tem aula no dia seguinte e precisa dormir. Essa atitude enfurece ainda mais Nida, que pergunta se Yuki não sabe falar sobre outra coisa além de Ioya. Para piorar, Yuki muda de assunto e começa a falar sobre Hikomachi e seus molhos favoritos. Exausta, Nida revela suas armas secretas, todas apontadas para Ioya. Ela ameaça que, se ele se mover, as armas irão arrancar membros seus, deixando-o apenas um torso. Cansada da situação, Yuki avança contra Nida, que, assustada, ativa as armas para atirar em Ioya. Mas Yuki, usando sua habilidade, atira sua faca para o céu e puxa lâminas menores, que bloqueiam as balas antes que atinjam Ioya. Conforme Yuki se aproxima, Nida tenta ativar outro plano, mas a faca de Yuki derrota o celular dela, acabando com todas as suas estratégias. Yuki a pressão, e Nida começa a lembrar quem Sev realmente. Caída, Nida desabafa, afirmando que Yuki será sempre Sev, uma grande assas. Yuki concorda que sua versão antiga não tinha nada além de assassinatos em sua vida. Contudo, ela declara que não tirará mais vidas nem permitirá que outros morram por sua causa. Yuki afirma que lutará pelo que acredita, para conquistar a vida normal que sempre desejou. Nida não acredita no que ouve, vendo a emprestada lobo branco se preferir. No caminho de volta para casa, Yuki pede desculpas a Ioya por tê-lo envolvido e diz que está disposto a desaparecer para mantê-lo, se ele quiser. Em vez de responder, Ioya segura sua mão e, usando sua determinação, pede que ela lhe siga as técnicas de autodefesa, para que possa ajudá-la. O pedido faz Yuki correr de felicidade ao perceber que ele ainda quer que ela esteja ao seu lado. Parte 6. Na escola, ela parece ter saído de uma HQ, e enquanto os garotos ficam fascinados por ela, não acreditam que um perdedor como Yokoya possa ser parente dela. Yokoya ainda é assombrado pelo incidente anterior com o falso médico que Naru mencionou e que o informou sobre a verdadeira Yuki, que faz parte dos 9 filhos do dragão. Desde então, Yokoya ficou ainda mais curioso, enquanto Yuki tenta viver normalmente.
De repente, Yuki sorri para ele, deixando todos os garotos com inveja, mas, de repente, uma bola é arremessada em sua direção. Aoi é salva por Nida, cujo nome verdadeiro é Grace, deixando os garotos ainda mais invejosos desse perdedor sortudo. Acontece que Grace agora finge ser uma nova professora. Enquanto isso confunde os espectadores sobre o motivo de as coisas terem tomado esse rumo, a história volta semanas antes, quando Grace se apresentou pela primeira vez como sua nova identidade, uma professora de educação física que também é prima de Yokoya. Ela explica que o que Yokoya vê é Grace em sua verdadeira forma, uma assassina especializada em inteligência, diferente de Yuki, que se especializa em facas. Yuki exige uma explicação, e Grace revela que não quer mais agir como antes. O que ela realmente deseja é ver a lendária assassina Sui se tornar subordinada a um perdedor como Yokoya. Grace propõe uma negociação entre assassinas. Se Yuki permitir que ela observe tudo sem interferir, ela não causará nenhum dano e ainda oferecerá pão com molho Katsuda ilimitado por 3 meses. Enquanto Yokoya tenta entender esse código entre assassinas, Yuki simplesmente aceita a proposta, já que não existe código algum. Yokoya se preocupa com o acordo, mas Yuki o tranquiliza dizendo que feri-lo não traz benefício algum para Grace. Além disso, promete protegê-lo, mesmo que sejam 1000 contra eles. Durante essa conversa, Yokoya percebe que Yuki está babando e percebe que o que ela realmente valoriza é o pão, não ele. De volta ao presente, Yokoya lembra Grace de que ela deveria observar em segredo, mas ela se recusa, pois quer ver a reação de Yuki ao se aproximar de Yokoya. Enquanto Yuki continua jogando vôlei, Grace provoca Yokoya com insinuações, mas Yuki acerta a bola com tanta força que quase destrói a parede. Surpreendentemente, em vez de ser repreendida, as garotas elogiam por sua habilidade. Durante o almoço, Yuki confessa que está envergonhada pelo que fez. Mais tarde, ao conversar com Yokoya, ela percebe que está com ciúmes da proximidade entre ele e outra assassina. No fim de semana, Yuki começa o dia vestindo sua roupa de empregada e lavando roupas. Depois de muitas tentativas falhas, ela finalmente consegue lavar tudo perfeitamente, sentindo-se realizada. Durante o jantar, Yokoya informa que só terão repolho. Ela imagina o repolho acompanhado de molho Katsuda, mas Yokoya compra costeletas de porco de seu fornecedor habitual. Yuki fica extasiada com a quantidade de molho Katsuda disponível. Durante a refeição, ela pergunta a Yokoya se ele já sentiu algo semelhante ao que ela está sentindo. Ele responde que se sentia assim quando visitava o Teatro dos Heróis. Yuki consegue se identificar com o sentimento. Ao ver o açougueiro cortar a carne com habilidade, ela brinca, perguntando se ele é John Wick disfarçado. Descobre que o casal de idosos no açougue é responsável por criar o molho Katsuda, e isso faz Yuki sentir gratidão por poder desfrutar da comida de maneira tão intensa. Mais tarde, durante o jantar, a avó do açougueiro oferece a Yuki uma nova receita de molho, e ela quase vai ao céu com o sabor. Enquanto todos terminam de comer, Yokoya fica confuso sobre seus próprios sentimentos. Enquanto ainda deseja saber mais sobre os 9 filhos do dragão, Yokoya sente que talvez não devesse insistir nisso depois de ver como Yuki está feliz em sua nova vida. Ele percebe que apenas Yuki pode falar sobre o próprio passado e, embora tenha vontade de perguntar, sabe que isso traria a ela a mesma dor que ele sente. Ele acaba adormecendo e sonhando com sua mãe, que o deixou. No sonho, mesmo querendo abraçá-la pela última vez, ela nunca o retribuiu. Yokoya acorda chorando e abraça Yuki. Enquanto ela tenta explicar que ele a abraçou enquanto dormia, Yokoya, desajeitado, acaba escorregando e encostando em seus seios. Ele se desculpa rapidamente. Yuki, percebendo o que aconteceu, oferece seu colo novamente para ele deitar, mas, de repente, o celular de Yokoya cai. Ao pegá-lo, Yuki vê que ele estava pesquisando sobre o passado dela. Yuki confessa que também não sabe o que são os 9 filhos do dragão. Quando era assassina, tudo o que fazia era seguir as ordens de seu mestre, sem realmente se envolver com a organização, apesar de ter conhecido alguns membros. Ela não sabe os nomes deles, pois sua única preocupação era cumprir as missões e não decepcionar seu mestre. Por causa do passado, Yuki ainda luta para se acostumar com sua nova vida tranquila e bela, sentindo como se estivesse vivendo em um sonho acolhedor. No entanto, sempre que olha para Yokoya, lembra-se de que o que mais deseja é ser uma garota normal. Yokoya diz a ela que sente o mesmo. Depois do que aconteceu com Nida, ele também quer saber mais sobre Yuki e ajudá-la a alcançar esse objetivo. Yuki sorri calorosamente para ele, fazendo Yokoya corar.
Após ouvir que ele quer conhecê-la melhor, Yuki decide compartilhar mais sobre si mesma. Ela revela que gosta de deixá-lo deitar em seu colo porque, na primeira vez que isso aconteceu, sentiu que estava ajudando alguém genuinamente pela primeira vez. Yuki diz que, sempre que ele tiver pesadelos, seu colo estará disponível para confortá-lo. Para retribuir o gesto, Yokoya revela que o sonho que teve não foi um pesadelo, mas um sonho cheio de esperança, pois viu Yuki preenchendo o calor que ele havia perdido com a ausência de sua mãe. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!